Boa noite, pessoal. Tudo bom com todos? Vamos estar iniciando, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ancestralidade, como que a gente pode usar isso a nosso favor, alinhar essa energia na nossa vida. Eu vou tentar ser um pouquinho breve, né? Porque assim, quem me conhece há mais tempo sabe que quando eu começo a falar, eu falo. Então eu vou tentar resumir aqui em no máximo 1 hora, para não ficar uma coisa maçante, de preferência isso, às vezes até com as perguntas já, tá certo? Então como que vai funcionar a nossa transmissão hoje? A gente vai fazer a palestra, enquanto eu estou falando, vou passando os slides, vocês vão anotando as dúvidas. A hora que acabar, aí eu abro pergunta, tá certo? Aí quem tiver pergunta levanta a mão, nós vamos contar com o apoio da Daniela, que vai estar passando o microfone para vocês, tá certo? O microfone é pequenininho, mas ele é muito bom. Ele alcança a distância aí sem dar nenhum problema, tá certo? Então, boa noite para quem não me conhece, meu nome é Christopher, sou dirigente do Tenda Nova Alvorada, Tatum Bandolomim. Estarei iniciando hoje falando um pouquinho sobre ancestralidade e como utilizar essa força, essa energia no nosso dia, a fim de promover uma prosperidade, uma cura e uma cura interior, além de uma cura exterior. Então pode estar mudando de slide? Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre estas temáticas que todos temos ancestrais, o sagrado, e isso envolve o sagrado masculino, o sagrado feminino, força propulsória, como utilizar ao seu favor, e depois a gente vai abrir um pouquinho ali para as perguntas, tá certo? Pode passar. Bom, todos temos ancestralidade. A vida ela é um ciclo. Todos sabemos que após nascer, em um momento ou outro, a única coisa que é garantida em nossa vida é que em um momento nós vamos morrer. Tá certo? Chega um momento que nós conseguimos deixar descendentes. E uma hora ou outra nós vamos partir, e isso faz parte da natureza. As árvores nascem, elas crescem, se desenvolvem, e mais cedo ou mais tarde chega o seu momento. Isso é com tudo. Uma doença, tudo é cíclico. O tempo, ele é cíclico. Podemos ver aqui, ilustrado algumas folhas, né? A folha verdinha, ela vai nascendo, depois vai passando, chega no momento do outono, inverno, a folha cai da árvore, já se encerrou o seu ciclo, e em certo momento vai nascer nova folha e isso vai seguir. Podemos ver a linhagem, todos nós temos a nossa linhagem. Por mais que não conheçamos, às vezes, qual que é o nosso bisavô, nosso ex-avô, octavô, mas nós temos, e a nossa descendência ela é muito grande. Isso faz um processo de se compreender, estudar sobre si mesmo com os seus antepassados. Isso é um processo que eu recomendaria a todos, porque muitas vezes a visão que nós temos de nossa família, a visão que nós temos dos nossos ancestrais, é uma visão limitada. Muitas vezes nós pensamos assim, ok, uma árvore genealógica, mas nós pensamos para este lado da árvore genealógica. O que isso significa? Nós pensamos naquilo que é visível. Qual é o meu avô, o meu bisavô, de que cidade que ele veio, onde ele nasceu, qual é a história de vida dele, o que ele passou, o que ele enfrentou. E cada vez mais estamos perdendo isso. Cada vez mais as pessoas não querem saber da sua própria família. O importante é dela para frente. Isso é um reflexo que vai pegar nos descendentes, nas gerações assim, de não se voltar para os seus antepassados. Mas, porém, se nós virarmos as costas para eles, isso não vai mudar em nada, porque eles vão continuar ali. Então, é importante fazer esse estudo, e é um estudo pessoal que traz um autoconhecimento muito grande, buscando as suas raízes. Buscando as suas raízes, sabendo de onde você veio, você saberá para onde vai. E se não souber para onde vai, pelo menos tem uma força para se ancorar sempre que necessário, pois nossos ancestrais não vão virar as costas para nós, certo? Eu pergunto aqui hoje, quantos sabem a sua linhagem, quantos sabem a história dos seus ancestrais? Por mais que não saiba do seu bisavô, de onde que ele veio, a história de vida dele, o que ele trabalhou, o que ele fez, o que levou ele
A. Estar na cidade que conheceu a sua bisavó, gerar a sua avó e assim sucessivamente até você estar aqui hoje. Alguém conhece a história familiar? Legal, ótimo. Eu já fico muito feliz, porque pelo menos 3 pessoas, aqui estamos em quase 20 pessoas ao todo, e tem 3 que sabem. A maioria das vezes que eu falo isso em uma roda e conversando com pessoas, ninguém sabe, e principalmente o público mais jovem, né? Apesar de eu ter pouca idade, mas eu busco isso, né? Porque isso é igual eu falei, da onde viemos, para onde vamos. Quando eu era mais novo, tive muito problema com isso, de não me encontrar no meu local. E voltando para o lado da ancestralidade, eu consegui me encontrar. E para quem se acha, consegue encontrar o caminho que deve seguir. Então isso é importante. Não importa qual seja a cultura. Em todas as culturas do mundo, em todas as religiões do mundo, existe uma certa forma de culto à ancestralidade. Então temos aqui, olha, juntando todas as culturas, seja no hinduísmo, budismo, seja no povo muçulmano, né, o islamismo, e assim sucessivamente, temos esse culto. Hoje, como estamos aqui em um terreiro de Umbanda, nós também temos a nossa forma de culto. Ela não é melhor e não é pior do que nenhuma outra. Simplesmente é aquela forma que toca o nosso coração. E logo que toca o nosso coração, ela está envolvida de uma maneira ou outra com a nossa ancestralidade. Pois viemos carregando isso gerações a gerações. E um momento ou outro toca a nós. Tem coisas que tocam a nossa alma por nosso espírito. Tem coisas que tocam a nossa alma porque está no nosso sangue. E isso influencia diretamente a nossa vida e o nosso dia a dia. A morte e a vida. É um ciclo infinito. Sempre estamos ali na roda da vida, né? Existem óperas, obras de arte, diversos. E a única certeza que temos é a morte. Seria então a vida algo sem sentido? Algo que não se tem por onde caminhar? Pois a partir do momento que estamos vivos, a única coisa que nos espera é isso. Já pararam para pensar em alguma hipótese disso? Qual é o sentido de estarmos vivos? Né? Algumas religiões elas pregam que nós estamos vivos para obter o mérito de ir para um paraíso. Algumas pessoas que não têm religião, os ateus, eles acreditam que estamos ao acaso e em certo momento vamos partir. Outros que vamos dormir e assim sucessivamente. Mas qual seria o sentido real da vida? Achei que a Bruna ia levantar a mão para falar o sentido real da vida. É muito simples, tá, pessoal? Em várias experiências eu passei isso. Isso é a minha experiência, não sou o dono da verdade. Mas eu sei que é extremamente tosco o que eu vou falar. Mas se pararmos para pensar, é o total sentido da vida. O sentido da vida é viver. O sentido da vida é adquirir a experiência. Quantas vezes nós nos alimentamos sem parar para prestar atenção no sabor do alimento? Sem sentir o aroma de uma fruta? Quantas vezes temos a nossa vida cotidiana corrida e não olhamos para o céu para ver as estrelas? Não sabemos em que fase da lua nós estamos? Não paramos para ouvir um cantar de um pássaro? E todos nós estamos habituados a isso por gerações. Isso, por si só, já é um desestresse. Mas estamos largando de mão. Isso é degustar a vida. Não é estar em euforia e ansiedade e consumi-la com voracidade. Consumir a vida com voracidade é como você pegar uma grande quantidade de lenha que você tem para passar a noite inteira, e uma noite fria. E você está razoavelmente com frio e uma certa dificuldade, e aí você fala, nossa, eu estou com um pouco de frio, eu vou queimar mais lenha. Meu frio está passando, mas não passou totalmente, eu ainda tenho frio. E coloca toda a lenha. E você estará muito bem aquecido por algumas poucas horas, e o resto da noite passará um forte frio e talvez não consiga amanhecer. Isso tem um sentido em muitas coisas que nós vemos no mundo de hoje. O vazio interior, ele é natural e inerente a todo ser humano.
pois estamos em nosso corpo, e em nosso corpo estamos privados por essa experiência de sentir a conexão, muitas vezes, com o redor, com o próprio mundo, com outras pessoas, nos encarando de forma oposta, muitas vezes como inimigos. Então, esse vazio, cada um vai para um lado, cada um busca uma satisfação. Alguns, inclusive, por meio de entorpecentes e acabam queimando toda a sua lenha, e muitas vezes não conseguem sobreviver para deixar os seus descendentes ou para ampará-los. Uma forma de trabalharmos isso, uma forma de preencher este vazio, a maneira que irei dizer não é com nenhuma religião, mas com atos simples, como voltar-se às suas raízes. Uma árvore com raiz bem intrincada ao solo pode vir um vento forte. Ela balança, venta, mas ela não tomba, ela está firme no solo. Outra forma é prestarmos atenção ao redor, em todas as ações que praticamos. Falando de todas as ações que praticamos, o que os ancestrais de cada um iriam pensar com as ações que vocês tomam hoje? Imaginemos que eles conseguem ver tudo o que estamos a fazer e desempenhar em nossa vida, as escolhas que temos, sem o véu da mentira. E quais são as nossas ações? As nossas ações trazem preocupação aos nossos ancestrais, preocupações aos nossos avós, as mães, pais, que já se partiram, entre outros, né, tio e tudo mais ali que se partiu da família, mas vamos focar em pai, mãe, avô, avó. Nossas ações em vida trazem orgulho, trazem preocupação, ou na pior das vezes, trazem desgosto. Como nós cultuamos os nossos ancestrais? Não é necessário, para cultuar os ancestrais, realizar nenhum procedimento diferente do que honrá-los. Lembrar da memória deles é uma maneira de honrar. Tem uma pessoa muito querida em minha família, né, duas, que já partiram. E a minha forma pessoal de honrar é quando eu estou numa festividade com a minha família, eu ergo uma cerveja, pois ela gostava muito também, e eu tomo agradecendo. Eu não jogo no chão, eu não ponho um copo para a pessoa, mas eu tomo degustando. Pode ser uma Brahma, que não tem gosto de nada, uma Skol, o que for, mas eu tomo aquilo degustando com a maior vontade do mundo, lembrando do bom e do ruim que aquela pessoa fez. Porque é a minha forma de honrar. Depois que partiu, não vira santo, mas também não vira demônio. Então, se é parente meu, estava preocupado comigo, depois que faleceu, obviamente, continua sendo meu parente, eu não deixei de ter, só estamos morando em cidades um pouco distantes, não tem como, é como se eu não conseguisse chegar lá caminhando, tivesse um oceano impedindo, mas está ali, em algum momento irei encontrar. Então, o principal de hoje, que eu gostaria de deixar para todos, é essa reflexão. As nossas ações. Essa é a principal forma de se obter o auxílio dos ancestrais. É conversar, é abrir o coração, como se a pessoa estivesse ao seu lado. Saiba que ela vai receber essa mensagem. Isso é certo. E na medida do possível virá em seu auxílio. E no mínimo estará orando, rezando, invocando em seu nome, para que forças superiores lhe auxiliem. A vida ela é mais do que uma passagem. A vida é uma vivência. Vê como que passagem não orna com a morfologia da palavra? Mas vivência sim. Então vamos degustar a vida e não sair desembestado por ela, para que quando nossos descendentes vierem ao mundo, eles recebam essa experiência no sangue deles, no DNA deles, e já venham mais leves, mais abertos ao mundo e mais receptivos. Sagrado feminino. Pessoal, temos assim ancestralidade, temos ancestralidade masculina e feminina. A ancestralidade feminina, ela foi podada muito. Em muitas eras ela foi podada, mulheres foram oprimidas, né? Mulheres que conheciam um pouco de erva,
era uma parteira que conseguia ter partos ali, fazer partos com mais facilidade, eram queimadas vivas, eram oprimidas. Sempre os homens tiveram medo do poder da mulher. Em nosso culto, muitas vezes falamos que o poder da mulher ele é ilimitado, pois o poder do homem ele pode ser medido. Vamos falar do que traz a vida e não tem poder maior do que a vida. Então o poder do homem ele é exterior, nós vemos. O poder da mulher é um mistério. A mulher, por excelência, ela carrega a ligação ancestral. Quando nasce uma filha, esta passou pela barriga da avó. Quando uma mulher ela dá à luz a uma nova criança do sexo feminino, todos os óvulos já estão formados, tem a sua contagem. Então, quando esta tiver seu filho, ele passou pela barriga da avó, ele foi gerado na barriga da avó. Se desenvolveu na barriga da mãe, mas foi gerado na barriga da avó. Então a mulher ela tem esse poder muito grande. Essa conexão ancestral, essa conexão espiritual, ela tem de ser resgatada. Por isso muitas vezes nós vemos que, pegando a história antiga, quem cuidava de ervas, quem sabiam os medicamentos, as curas, e muitas vezes o contato com o mundo espiritual eram as mulheres. Esse poder, em muitas sociedades, deixou os homens receosos, com medo. O medo gera ignorância, a ignorância e o medo geram a violência. Então teve o abafamento disso em muitas sociedades pelo controle, pelo poder. Isso está sendo resgatado muito hoje, estamos falando muito disso nos dias de hoje. O sagrado feminino para encontrar imagens não foi difícil. Foi uma das coisas mais fáceis. Escrevi sagrado feminino no Google e era uma enxurrada de imagens. Isso está voltando à tona. Mas como que isso está voltando? Precisamos ver se é um sagrado, se é uma cura ou se é querer inverter a opressão. Então eu trago essa reflexão a todos. As mulheres por si só são portadoras da vida. Conexão entre os mundos, dádiva celestial, mas tem que ser bem direcionado. Uma das formas, novamente, é honrando seus ancestrais. Pensando nisso e conversando. E se tem dificuldade com um homem da família, pois converse com a mulher. Ela já passou em muitos papéis de dificuldade. Ela vai saber te entender. Ela vai te ouvir. Não tenho dúvida que uma avó, ouvindo o socorro de um neto ou uma mãe de um filho, não iria vir prestar o auxílio a quem quer que estivesse ali. Agora, no próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre o sagrado masculino. Olha, esse eu suei para encontrar alguma referência diretamente de fotos. Não encontrei muitas coisas. Mas aqui, no sagrado feminino, no outro, nós vemos muito falando, hoje em dia, da cura do sagrado feminino. Mas a mulher, por si só, como disse, ela já tem o seu sagrado, ela é portadora da luz. E o homem não tem nada. O homem tem o sagrado masculino. A terra, por mais fértil que seja, ela precisa de uma semente para que nasça. A terra vai gestar, a terra vai cuidar, mas precisa. O homem também é portador. Porém, na sociedade atual, nós temos um pequeno problema, um pequeno grande problema, depende de como nós vemos isso. Que o sagrado masculino, em sua essência, ele virou um demônio. Simplesmente isso. Porque o homem em excelência, ele sempre foi o quê? Para a guerra. Ele sempre foi prover a sua tribo de sustento. O homem tem uma musculatura mais forte, então ele vai caçar, ele vai correr, ele vai desempenhar um papel de caçador e de guerreiro. Então as representações sagradas do homem, elas têm o quê? Uma ligação com o lado animal. Não é porque o homem ele tem que ser animalesco, mas ele tem o seu lado animal e o seu instinto mais aflorado. Então as representações antigas viam o homem com uma galhada, viam ele como um animal vestido em pele de animais, né, de ursos. Por quê? Ele se misturava na selva, ele tinha essa simbiose com a mata,
com a natureza. E nós cortamos isso. Cortamos o lado animalesco, mas sem deixar o homem ser um animal. O homem continua sendo um animal, só que agora ele não tem esse reconhecimento. Agora ele se julga superior a todos, superior ao mundo, superior a todos os animais, a toda a natureza e até ao próprio Criador, seja ele qual for, seja uma energia celestial, seja o acaso, se julga superior a tudo. Destrói impensavelmente, não reconhece a si, pois o primeiro passo para mudar qualquer coisa é se reconhecer, encontrar onde que você precisa mudar. Se você não encontra isso, você não tem o que mudar, você não encontrou onde você precisa fazer. Tem uma faxina em casa para fazer, não sabe onde está a sujeira, vai continuar ali. E a mesma coisa, tiramos a consciência de que o homem tem o seu lado animalesco, mas tentamos mudar isso, apontando o lado, rixas uns com os outros, né? E colocando estereótipos totalmente inalcançáveis, né? Coloca ali, coloquei o He-Man, porque é realmente isso. É realmente isso que é pregado. Nós podemos pegar todos os desenhos antigos e parar para ver isso. Homem não pode fazer isso, porque isso não é coisa de homem. Homem não pode fazer aquilo, porque aquilo não é coisa de homem. Homem não chora. E aí criamos gerações e gerações de homens doentes. Mulheres oprimidas e homens doentes. Isso está ligado diretamente à ancestralidade, porque são as gerações passadas. Estamos começando a ter consciência disso agora, e isso vai nos auxiliar a saber por onde começar a limpar essa bagunça. Só que isso está aqui. Isso está na ancestralidade, isso está no teu corpo, isso está no teu DNA. Já foi estudado que em diversos casos do reino animal, e também fazemos parte do mesmo, que gerações passadas passam por uma dificuldade, as próximas já sabem o que fazer. É instintivo. Então é instintivo se alterar a voz em uma discussão sem que haja necessidade alguma de se fazer isso. É instintivo querer provar ser algo, porque senão não é coisa de homem. Então esse é um dos pontos principais que temos de resgatar, buscar cuidar, não só de nós, mas começando com a nossa ancestralidade, trazendo a comunhão com eles, para que haja essa simbiose, para que haja essa cura, para que esse poder venha à tona, desperte em cada um o lado positivo. Pois até o momento estamos em uma sociedade, infelizmente, uma sociedade adoecida, e adoecida a gerações. Se queremos mudar, queremos novos dias, queremos nova era, precisamos começar por nós mesmos, aos poucos, cada um por si. É um trabalho pessoal. Não tem como alguém falar que você está fazendo errado se você está dando o seu melhor. Essa pessoa não sabe o que fala, não é o momento de apontar dedos. É o momento de resgate. É o momento de resgatar quem somos, para que possamos planejar e trilhar a nossa caminhada para quem seremos. Acho que agora acabou. Pode ir. Ixi, eu já falei tudo junto, já pode. Pode passar. Mas volta uma, só tem uma imagem aqui que eu achei incrível. Está bem enraizado. Está num barranco. Está em situações difíceis. Aqui tinha o velho. O velho no sentido daquilo que estávamos habituados, tá? Ninguém imagine que isso seja de idade. Aqui tinha uma dificuldade muito grande, mas venceu. Então, isso é exemplo do que a força da natureza faz. Ela é criadora e devastadora. Está presente dentro de cada um de nós. Hoje eu quis puxar essa palestra para um lado independente de religião, para que possamos ver que é natural, é da natureza. E todos temos esta força latente. Se não estivéssemos com essa força motriz, bom, não estaríamos aqui. Simplesmente não conseguiríamos estar aqui. Sangue corre em nossas veias. Pode ir? Legal. Como cultuar a seu favor? Aqui eu quero fazer umas macumbinha gourmet. O que é o termo de macumbinha gourmet? É ensinar para vocês algumas formas, além do caráter,
O primordial é o caráter. O primordial é pensar, poxa, meu ancestral que partiu, meu avô, minha avó, eles estariam felizes com a situação que eu estou fazendo hoje, com a ação que eu estou fazendo hoje, com a briga que eu estou tendo hoje, com a vida que eu estou levando hoje? E se não estiverem, o que eu vou fazer para mudar? Quais são as minhas opções? Sempre temos opções. Estou vendo todos aqui diante de mim e eu não estou vendo ninguém algemado. Não estou vendo ninguém com uma bola de ferro no pé, sem conseguir sair correndo, se mexer, ter alguma ação, algum impeditivo, né? E todos que eu estou vendo no momento estão saudáveis, conseguiram chegar andando, então mais sem desculpa ainda para todos, né? Então conseguimos fazer isso e mudar. Agora, como podemos começar a fazer essa ativação? É uma coisa muito legal que o pessoal muitos são a Macumba Gospel. A Macumba Gospel é o que o pessoal da igreja, muitas vezes da igreja católica e mais antigos, faziam. Dá certo e é bom. Velhinha no Cruzeiro das Almas. Para as almas benditas. Por favor, não falem malditas, tá, pessoal? Eu sei que às vezes na hora confunde, mas é benditas, do bem, para o bem. Então, para as almas benditas, velhinha branca no cruzeiro, quer fazer uma coisa maior, coloca pão para quem morreu de fome, tá aqui. Sal, para quem não sentiu o sabor da vida, tá aqui. Água, para quem morreu com sede e quem está sem luz, está aqui. Faça a sua oração, peça a bênção dos seus ancestrais. Vocês vão ver a vida começando a ter um desemaranhamento, desatando nós, magicamente, sozinho. É incrível. Só que lembrem sempre que em campo sagrado se pede licença. Ao pisar na calçada, licença. Entrou pelo portão, licença. Vai sair? Saiu para a calçada, licença. Saiu para fora, licença. Que nada que não for meu que me acompanhe. É um local de descanso. A gente não quer essa energia de tanta paz na nossa vida. Chegou em casa, lava o sapato, não entra para dentro de casa com ele, deixa um copinho de água de fora de preferência. Por quê? Até em consulta oracular, existe quedas para paz. Se sair paz, aí você joga de novo paz, aí saiu de novo paz, corre. Paz profunda, muitas vezes, no sentido assim do culto pro lado afro, ele a pessoa está indo com paz, ó, tá retornando. Realmente ela vai ter muita paz do lado de lá. Então, a gente quer um pouquinho de agito na nossa vida para que ainda possamos degustar um pouco. Então, é isso. Outra coisa é, o que seus ancestrais gostavam de se alimentar? Eu, esse mês agora, estou para fazer uma feijoada. Vou fazer uma feijoada. Vou abrir uma cervejinha. Vou pegar um derby e um VIP, se eu achar VIP para comprar, que hoje em dia esse cigarro acho que nem existe mais. Mas se eu achar, eu vou comprar. Porque gostava de fumar e já não vai mais matar mesmo. Então acho que não vejo problema algum nisso, né? Colocar ali, oferecer para eles, e além de oferecer para esses ancestrais meus que partiram, eu vou comer. Não do prato deles, né? Que é para eles, né? Você oferece, você não toma. Você deu presente, você não tira. E vou comer ali, relembrando as memórias, relembrando as risadas, relembrando o abraço gostoso. Até cigarro, que eu não gosto do cheiro, eu tenho saudade do meu avô chegar do bar e eu dar um abraço nele e tá com aquele cheirão de cigarro. Porque não é um cheiro de cigarro normal, era o cheiro de cigarro dele. Que já vinha misturado com o perfume dele. Isso eu tenho saudade. Eu tenho saudade de sentir o coração dele batendo. De sentir o calor do corpo dele. E sou muito grato por ter sido neto dele, por nascer nessa família. E eu falando isso, inclusive agora para vocês, eu tenho certeza que ele vai receber essa mensagem. E que ele vai se alegrar com isso. A minha avó, a mesma coisa, ela tinha os defeitos dela. E eu não passo o pano, não. Eu conto, meu cara, tinha hora que fazia um show, tinha hora que bebia demais, dava trabalho. Nossa, isso não é feio, isso é lembrar de quem a pessoa era de verdade. Porque você fala assim, eu lembro de quem você é de verdade e eu te amo.
com as suas qualidades positivas e negativas. Você não virou um anjo, você é quem você é. E eu te amo. Com o positivo, com o negativo que você tem. Pois seria ridículo pensarmos que uma pessoa tem só luz. O tamanho da luz que essa pessoa tem, por mais que ela não demonstre, ela tem as trevas de igual proporção. E não é maior ou menor, é de igual proporção. Muitas vezes ela não vai demonstrar isso, não vai alimentar esse lado. Eu reconheço quem é, quem foi, e eu amo do jeito que é. E aí eu converso. Gente, isso daí é coisa que o pessoal da... Eu fui também da igreja messiânica, e lá eles têm isso, de você fazer uma comida. Aí não tem muito sentido, e assim, isso eu já ouvi até de ministros, fala assim, não, cara, olha, se o seu ancestral ele é brasileiro e ele gostava da cachaça, você não vai pôr um saquê, né, cara? Ele gostava da cachaça. É o quê? Uma 51? Põe a 51 ali. Entendeu? É isso, você oferece o alimento. Quanto tempo deixa? Deixa passar uma noite. Deixa passar algumas horas. Ou mais que 3 horas é só para juntar mosca. Entendeu? Mas se quiser deixar, eu fiz, jantei, me diverti ali, porque é um momento de diversão. Não é um momento de você, ó grande, poderoso, ancestral, vinde até mim, ouça minha... Não, para com isso, gente. É simples. Como que você falava? É o jeito que você vai falar. Ó, tô fazendo aqui, entra no momento de introspecção. Se liberta dessas amarras que nós colocamos muita máscara nas coisas, para que as coisas fiquem mais difíceis. E quanto mais difícil ficar, melhor. Sabe por quê que é melhor? Alguém se arrisca? Perfeito, perfeito. Exato. Coisas simples na vida, nós tendemos a complexar ela, para que não façamos, porque se é simples, é só fazer. Eu tava com o meu primo esses dias, e ele é pequenininho. Como não pensar em algo ruim? Aí ele falou, não pense. Eu achei incrível, porque somente uma criança, e aí está a pureza da criança, falaria algo assim. Foi como pensar em algo bom? Pense. É simples. A gente sabe o que é bom e o que não é. Poxa, algo bom. Sei lá, comer, viajar. Então, vou pensar em viajar. Pronto, ó, já estou pensando em algo bom. Um projeto novo. Que for alegrar, jogar, trair a cabeça. Vou abrir aqui, vou jogar. Já não está pensando em coisa que não presta, já é um grande progresso, né? Antes de pensar, pode não ser algo útil em outros sentidos da vida, mas o neutro, ele é melhor do que você tá no negativo. Então, tá ótimo. Próximo. Bom, resumo, né? O ciclo da vida não para. É uma roda que gira eternamente sobre os desfechos do tempo. Hoje temos ancestrais e amanhã o seremos. Nossas ações alegrariam nossos ancestrais? Como reagiremos ao ver nossos descendentes no futuro? Pense em como podemos honrá-los, para que sejamos honrados. Em todas as ações de nossas vidas, carregamos muito de nossos antepassados e cabe a nós agir em harmonia com essa energia, que é uma egrégora viva. O conceito de egrégora é aquilo que todo mundo está fazendo, vai se criando uma energia, mas que é uma energia maior do que a vida inteira dos nossos antepassados e que está resplandecendo na inovação, que são os seus descendentes, que somos nós. Então, por hoje, é isso, pessoal. Vou abrir para perguntas e vamos lá. Obrigado. Sério? Alguém? Alguém? Perguntinha, perguntinha. Tô vendo o pessoal aqui, ó. Só dando uma enxugadinha. Eu vi alguns da que tá falando. Não, alguém fala aí, pelo menos umas 3 perguntas. Aí, ó, começou. Eu sabia. Só que assim, ó, você, assim, ó, cadê a plaquinha? Porque aí deu o tempo, aí já levanta a plaquinha da Ju. Eu vou falar, cara, eu nem preciso. Liga a luz de lá. Primeiro é um bullying, né? Nossa senhora. Desligou. Eu não vivo um minuto nesse terreiro sem sofrer bullying.
Eu quero chamar o poder da ancestralidade para resolver aqui. Essa daí tá desrosqueada. Eita, pera aí, segura aí. Que haja luz. Bom, acho que agora o pessoal que assistir depois vai conseguir me ver. Vamos lá, pode falar. Então, boa noite a todos, né? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer, né, ao nosso pai pela palestra. Acho que é um assunto que é muito importante ser problematizado. Eu acho que você trouxe de uma forma muito didática e muito obrigada por esse momento. Segundo, eu fico pensando principalmente nos processos de reencarnação, quando o senhor fala de ciclo. E aí eu queria que o senhor falasse mais um pouco, porque assim, a gente fala da ancestralidade, a gente fala desse movimento dos descendentes, mas geralmente tem o retorno também. Sim. Né? E aí eu fico de verdade um pouco na dúvida de como que, por exemplo, funcionam esses laços. Por exemplo, o meu avô hoje, né, eu o cultuo como meu avô, eu acendo velas. Certo. O meu bisavô vai ser sempre meu bisavô, meu tataravô vai ser sempre meu tataravô. Mas eles retornam para a Terra e em um determinado momento, em outras Perfeito. condições. Perfeito. Sim e não. Tudo depende. O mundo espiritual é igual a esse mundo, ele não é rígido. As coisas não são atreladas assim. Às vezes a pessoa é seu parente nessa vida e some. Imagina no espiritual. Às vezes a pessoa, né, foi buscar cigarro e nunca mais voltou. Entendeu? Imagina no espiritual, mas no espiritual é assim, ó, laços afetivos, laços de amor não se rompem. Tá certo? Tenho muitas experiências para contar disso, mas assim, é meio viagem assim para quem não tá acostumado, então aí eu pulo pra gente conversar depois. Mas assim, como funciona a reencarnação? Tá? Acreditavam que era algo rápido, né? Hoje temos muitas pessoas que são projetoras astrais, já conversei também muito com minhas entidades. Eu não saio consciente do meu corpo, pelo menos não no momento, saio uma vez só na vida. E aí, em contato com as entidades, com pesquisa e tudo mais, né? É sempre juntando isso, eu junto entidade, pesquisas, referências, e aí eu chego, tipo, aqui, ó, todas as fontes estão se encaixando. Ok. Demora em média o tempo que a pessoa estava viva. Assim, pelo menos 50 anos para reencarnar. Pode reencarnar na mesma família. Pode. Antigamente era muito comum isso. Até porque tinha poucas pessoas no mundo, né? Ninguém queria descer aqui. Eu olhava para baixo e falava, vixe Maria, não vou. Eu já avisei que se eu tiver que descer de novo, e eu sei que eu vou, mas eu quero ir para um lugar que as pessoas tomem banho, sejam limpinhas, que tenha papel higiênico de preferência ou um outro método similar. Porque imagina a loucura que era antigamente. Entendeu? Você estava numa guerra, a pessoa já te abriu o bucho aqui no meio, pegava você, te jogava ali, derretia a tua gordura e ia jogar bola de fogo no outro. Pô, o povo fala que hoje em dia as coisas tá ruim. Olha lá atrás. Não tinha muita gente viva. É claro, não tinha como. Tanto de doença, praga, enfermidade que tinha. Entendeu? Pô, hoje tá maravilhoso perto do que era. E a tendência é que nós comecemos a trazer isso sem fantasiar de como era. Nossos ancestrais pastaram muito. Então a gente tem a luz de poder fazer diferente, ter uma vida abençoada. Pô, tô com fome, eu não quero cozinhar, eu peço um iFood. E aí falando disso, de retornar, depende dos laços kármicos. Se ele acabou com um laço com a família, ele não precisa. Mas ele pode? Pode. Poxa, pode, sem problema algum. Você quer nascer de novo? Nasce. Não conheço local algum que fala assim que a pessoa não pode mais nascer. Entendeu? Ó, não, tem todo mundo querendo não nascer mais. Mas ser proibido de nascer, eu não conheço. Então você escolhe. Você pode escolher muitas vezes. Eu não tinha ligação de outras vidas consanguínea com a família que eu estou hoje. Porém, eu tive uma ligação consanguínea espiritual com a família que eu estou hoje. O que isso significa? A pessoa responsável pela minha encarnação na família que eu estou hoje, ela foi minha mãe em outra vida. Mas eu não descendia dessa linhagem. Mas ela, conversando comigo, planejou
de vir na família que ela já não estava mais. E vim. Então, olha que legal. A ligação que eu tenho é 2 vezes com ela agora. Porque era no espiritual, em outra linhagem, e agora eu estou na linhagem que ela também. Eu sou descendente dela. E ela é minha ancestral. 2 vezes. Obrigada. Uma outra nada. coisa, que é muito rápido mesmo, mas se alguém quiser já falar, pode pegar aqui. Ah, tá bom, eu pedi 3 perguntas no mínimo, Legal. então... Aí, legal, legal, vamos mudar. Você vai concluir? Não? Não, pode ir. Nossa, deixar boa ela noite. concluir a noite inteira. Ah, é? É por isso que a gente fica. Ah, entendi. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma dúvida, né? legal. De como fazer. Igual, você iniciou perguntando quem conhecia, né, os seus ancestrais. No caso, eu sei da minha linhagem por conta da minha mãe, enfim, da mãe dela, que era um pessoal que veio da roça. Então, agora vai se perdendo isso. Hoje em dia não tem mais Sim. roça. Sim. Né? E como que a gente pode manter, então, no caso eu, me fixar para os meus filhos, nesse mundo tão midiático, instantâneo, tecnologia. Hoje em Perfeito. dia, aquele, assim, né, igual você remeteu do seu avô, do botequinho, com certeza tinha aquelas bolinhas de giratória, sabe, que tinha doce, que tinha chupeta, que tinha chiclete. Hoje em dia a gente nem encontra mais boteco desse jeito. Eu cheguei a pegar o finalzinho, sabe? Eu peguei o finalzinho de tudo isso. Então eu cheguei a ver, eu me recordo. Então, os meus não vão ver. Não. Os meus nem sabem, eu acho. Nem sei se vai chegar a ver alguma bendinha dessas. O meu ele ainda nem tá aqui entre nós, né? Então aí que ele não vai. Então, ele também nem vai pegar. Nem vai pegar. E como fazer? Então assim, nesse momento é o quê? Pegar as pessoas ao redor, em que consigamos saber da história, né? Por exemplo, tem um tio que tá vivo. Vem cá, me conta, como foi? Tentar resgatar isso. Se você não conseguir resgatar, hoje existem alguns outros meios que tentam nos auxiliar. Por exemplo, eu estou usando um aplicativo que chama Family Search, né, pesquisa familiar. E eu estou buscando essa parte de linhagem para entender mais. Eu já conhecia um bocado da história da minha família, mas porque eu coloquei o tema da palestra de ancestralidade, eu senti em buscar mais ainda. E comecei a me aprofundar mais nisso. E tá muito legal, porque muita coisa eu vejo que casa demais com tudo o que foi falado e com todo o conceito que eu já tinha antes. E aí estou pondo em prática, que é diferente só a teoria, né, e você praticar aquilo. Em último caso, não encontrou nada, momento de autorreflexão profunda. Às vezes pode ser, isso aqui pode ser útil, porque eu estou gravando tudo que está sendo falado, e aí uma pessoa que tenha sido adotada e não saiba onde seus pais, mas e aí? Você tem ancestralidade, senão você não estava vivo. Mas eu não conheço. Beleza. Quem está dentro de você, quem você é, metade é teu espírito, o resto, se olha no espelho que você vai ver traço ancestral já, para começar. Então faça esse trabalho e construa a sua história hoje, porque aí os seus terão. Se orgulhe em contar a sua história de vida em parte boa e parte ruim. Teve pessoas aqui da casa que em um dia eu narrei minha vida inteira em todos os sentidos, bom e ruim. Isso é legal. Tem dia que me dá até tremedeira, dependendo do que eu estou contando a vida. Porque, novamente, eu tenho pouca idade, mas eu vivi intenso muita coisa. E já viajei muito, teve uma vida bem intensa, então remete emoções. Só que ao mesmo tempo é um alívio. É como se eu estivesse passando da minha vida para frente. E olha que nem filho eu tenho. Assim, físico, né? Físico não, é... Do meu sangue, do meu sangue. Físico eu tenho, graças a Deus, até um monte que... O que mais? Pera aí que vocês me desconcentram. Outra coisa... Vamos ver, eu falei de adotado, e o de agora pra frente. Seria isso. Mas eu acho que para você... para você poder manter vivo a história da sua ancestralidade para os seus filhos, é interessante ter parentes que estão vivos e sempre contar as histórias. Contar como era,
Eu cresci ouvindo minha mãe falar como que era para ela ir para a escola, o meu pai contar que ele comia peixe do Ribeirão, entendeu? E a gente sempre valorizou muito isso, as conversas, né? Contar um pouquinho da vida de cada um para os descendentes. Então, é uma maneira de manter viva a história daquela família. Contar também as dificuldades, contar os perrengues, entendeu? Contar, por exemplo, eu sou mãe do Christopher, e eu contava, inclusive, as coisas erradas que eu já fiz. Porque se eles puderem aprender sem ter que passar, eu sei que a vida é deles, o caminho é deles, eu não posso caminhar por eles. Mas tem tanto erro para ser cometido, né? Então eles não precisam fazer o mesmo que os meus. Então eu sempre contei. Não tinha, é meu filho, eu tenho que ser uma santa. Não, eu contava as coisas erradas que eu fiz para tentar. Opa, você não precisa ir por aqui, que por aqui eu fui e quebrei minha cara. Então vai errar coisa diferente. Então eu acho que isso. E é difícil, é um desafio. Eu tenho a Bruna, que é adolescente, hoje em dia é mais difícil, eles não têm tanto interesse. Mas é aquela coisinha, aquele trabalhinho de formiguinha, um pouquinho por dia, e eles começam a ter curiosidade. Obrigado. Então você pega, seu avô, por exemplo, seu tataravô veio lá da Itália, olha esse pedacinho aqui de terra, tá vendo? Foi daqui que veio. E aí você vai que nem se fosse uma história de um livro, só que é a história da nossa vida. Eu escrevi um livro contando desde o meu bisavô, que foi bisavô 2 vezes. Meus pais Legal. são primos, eram primos, né? Minha mãe ainda vive com 97 anos, meu pai já se foi. Mas eu coloquei assim, um pouquinho de cada coisa, foi uma pesquisa. Isso é bom, isso é ótimo. Já é um trabalho de você estar reconhecendo a sua ancestralidade, isso em você. Uma outra coisa, complementando, é que conversaram ali, eu me desconcentrei. Eu estava comentando, né, se a pessoa é adotada, se não tem ninguém na família para contar uma história, uma coisa que é legal. Se você sabe a cidade por onde caminharam, faz uma viagem. Né? Eu tô para ir ali para Porto Ferreira, eu já fui lá comprar prato, mas eu nunca fui lá com os olhos corretos. E que isso muda, às vezes a gente passa na mesma rua da nossa cidade, todo dia e não vê, às vezes que tem uma roseira ali bonita. Imagina eu que fui para comprar prato em Porto Ferreira, você vai reparar que meu ancestral andaram lá. Então, posso ir lá agora, olhar, trazer isso para minha consciência. É uma outra forma também de se reconectar, né? Isso é bacana. E o que você falou, né, também é incrível, porque eu sempre adorei essa conexão que eu tenho com a minha mãe. E como ela está aqui na palestra, ela está aqui na palestra. Isso é muito bom. Por quê? A gente teve uma relação muito maior da minha adolescência para frente de amigo do que de mãe e filho. Então eu podia contar de tudo para ela. E aí depois que tirar a câmera eu até conto as coisas. Porque... e a gente conversava naturalmente. Entendeu? E foi muito bom. Porque eu tinha com alguém para contar ali. No caso, na época, eu sabia que também algumas coisas não dava para ser 100%. Porque na época minha mãe tinha os preconceitos dela. Hoje já não tem mais. Então, assim, dá para conversar mais livre ainda. Isso é incrível. Porque eu não preciso esconder nada. Eu sou 100% quem eu sou. E hoje, né, porque eu fiz todo um trabalho interior e tudo mais, e ainda faço, né, não estou perfeito. Nossa, é um trabalho diário, não só em sentido de ancestralidade, mas da vida, entendeu? De me reconectar sempre comigo, e entender quem eu sou, que essa é a maior pergunta da vida. Fazendo esse trabalho, é um processo de evolução diário. Tem dia que, por exemplo, quem convive comigo chega e fala: pô, você não é assim, por que você tá desse jeito? Aí eu vou parar para ver se tem um motivo. Se não tem, no meu caso, né, quem é macumbeiro, assim, vai lá, já faz um banho de erva, já toma, voltei. É incrível, entendeu? É rápido.
E é isso, mais alguma É a pergunta? academia, né? Academia diária, academia É. do autodesenvolvimento. Exato, entendeu? Isso daí é pro resto da vida, e na realidade não só da vida, né? Porque muita coisa eu vou descobrir depois que eu partir. Que demore bastante, que seja com saúde, né? Não tô com pressa no momento para voltar, já tive antes, mas agora eu tenho coisas que eu quero fazer. Então, como tem coisas que eu quero fazer, eu quero terminar elas antes de voltar. E quando eu voltar, eu volto feliz da vida. Pra outra vida. A morte, ela não existe. A título de curiosidade, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas Nós carregamos o DNA de 11 gerações. Então, você junta 11 gerações do seu pai, 11 gerações da sua mãe, e é você. Então, é muita gente. É muita gente para você estar aqui. Entendeu? É tudo. A coisa boa, a coisa ruim, a luz, as trevas, as experiências. E todos nós estávamos na barriga das nossas avós. Então, assim, é muita coisa. É uma energia que, se a gente souber direcionar, dá uma mudada na vida. E assim, eu queria só complementar. Tem alguém inscrito? Tem alguém inscrito? Queria só complementar que eu acho interessante quando o senhor coloca, né, que da sua relação com a sua mãe e de como isso foi fundamental para o seu desenvolvimento. Porque fazendo um paralelo com o que o senhor falou sobre a ancestralidade, eu acho que é muito isso, de nós conseguirmos olhar para a nossa história, para a história da nossa família, contextualizar, tentar entender, conversar, para a partir dali nós conseguirmos nos desenvolvermos enquanto seres humanos e melhorarmos a cada dia Perfeito. mais. Porque assim, concordo plenamente, todo mundo que me conhece sabe que eu amo viver, eu amo estar viva e aproveitar cada segundo do que o estar vivo me proporciona. Mas nós viemos para a Terra para nos desenvolver, enquanto seres humanos também, no processo mesmo na escala de desenvolvimento da humanidade de Eu modo só geral. discordo dessa parte. Tá, ótimo. Só para eu concluir aqui. Pra gente, no meu pensamento, aí depois o Sim, senhor claro, fala. agora é mais uma conversa. Ótimo. Aí, para nós nos desenvolvermos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente vai voltando nas gerações, a gente vai vendo coisas que nos deixam inconformados. Não é fácil você olhar para o passado, não é fácil você... Poxa, como assim? Fulano fez isso. Mas o que nós temos que tentar fazer é o processo de humanizar os nossos antepassados, as histórias deles, Perfeito. tentar entender as contradições e melhorar. Porque eu acredito muito que tem esse movimento cíclico e que esse movimento cíclico ele se dá. A gente tem uma tese, uma antítese e síntese, e a partir disso a roda da vida gira e o movimento ele vai se dando. E quando a gente se aproxima da nossa ancestralidade, tem muito isso da gente conhecer, né, e romper com alguns laços que foram construídos lá, mas evoluir. Mas eu fiz mais por aí, Não, beleza. Duas coisas. Lembrei. Teve uma hora que me deu branco, porque é complicado ainda pra mim falar olhando todo mundo assim, sabe? Naquela hora que eu estava falando do processo de autoconhecimento, e que eu já tô com o meu. Do autoconhecimento, que é um processo diário, a pergunta maior é sobre quem sou eu. A primeira pessoa com quem eu consegui ir me abrindo mais foi com a minha mãe, mas hoje eu consigo fazer isso com todos. Em qual sentido? Em não esconder quem sou eu. Mostrar de cara limpa. Quem gostar, gostou, mas isso é um processo muito grande, porque a gente tem a tendência a querer agradar outras pessoas, e até hoje eu ainda busco evoluir nesse ponto. Do que você estava falando, Ju, a parte que eu falei que eu discordo, foi assim, o conceito que nós temos com evolução, só disso, o resto, perfeito, entendeu? O conceito que nós temos como evolução, pensamos muito em uma linha reta, como viemos para evoluir.
Tá, o que tem que fazer para evoluir? Nada. Entendeu? Viver. Ah, mas se a pessoa for ruim, quiser fazer tudo errado na vida, colocando num contexto mais abrangente, é um contexto um pouco complexo esse. Tem que abrir um pouquinho a cabeça e afastar um pouco, tirar assim do que a gente está vendo aqui e afastar, sair fora da nossa visão. Colocando no meio mais espiritualista e adotando como verdade a reencarnação, o espírito cansa. Fez, vamos supor, as coisas mais erradas que vocês possam imaginar na vida. O espírito fez numa vida. Morreu. Vai ter que arcar com tudo aquilo que a consciência dele, antes da primeira encarnação, sabe o que é certo e errado. Com o que ele fez, ele vai ter que arcar consigo mesmo. O pior juiz é si mesmo. Depois, vai nascer de novo. Já vai estar com todo aquele sentimento carregando aquele espíritozinho. Às vezes ele vai fazer isso e fala, esse daqui acho que não vai ser bom não. Olha a intuição ali, ó. Às vezes não é nem entidade soprando não, é teu espírito gritando dentro de você, falando, não faz isso que vai dar merda. Aí você fala, você é teimoso, você vai e faz. Beleza, mais uma vida. Não tem problema. De novo. Vai, esse daqui não. Daqui não. Passou 10 anos, aí fez. Aí, pô, beleza, outra vida. Tranquilo. Vai chegar um momento que, não, isso daqui a pessoa nem pensa. Segue. Isso é com tudo. Com tudo. Entendeu? Seja... É tudo. Então vou começar a falar, vai ser 2 horas. É geral. É natural o espírito buscar espiritualidade em algum momento. Para que ele cansou de fazer tudo quanto é coisa, entendeu? Já viveu pra caramba, já tá de saco cheio, assim, ele se espiritualiza. Alguns têm um caminho de se espiritualizar e nunca mais querer voltar pra terra. Outros se espiritualizam, chegam no seu grau que não precisa. Na hora que vê alguém ali, ele já pegou um manejo, acho que é espírito brasileiro. Já ficou meio malandro, assim, não de trapacear os outros, mas de ter um molê, já sabe ter aquela levada. E fala, vamos lá, vai. Entendeu? Acontece. Normalmente quando vem alguém assim, anima o pessoal que tá ali, entendeu? Traz uma força para um lugar diferente e tal. E aí vai. Entendeu? Aí morreu, ainda assim, nasceu, não precisava vir, fez caca, já era. Você tava livre, entendeu? Aí você fez uma compra nova, chegou a fatura, amigão. Ué, né? Tinha quebrado o cartão, tava lá de boa, agora passou na fatura. E pronto. Então não tem, você entendeu que a evolução é uma coisa assim, é viver. Porque o espírito por si só, antes de nascer, muita coisa ele não sentiu. Não sentiu fome, não sentiu sede, não sentiu o que é trair alguém, não sentiu o que é ser traído, não sentiu angústia, não sentiu solidão acima de tudo. A primeira coisa que entrou no corpo que você sente é solidão. E para mostrar como que o mundo é uma beleza, assim, que vai ser bem tranquila a experiência, já começa nascendo apanhando. Antigamente a gente fazia força para nascer, a própria criança, né? Não fez, já nem nasceu. Nasceu, já levam a corda para a vida. Então assim, é ruim? Não, eu acho incrível. Hoje eu vejo a beleza em tudo isso. Muitos anos eu não consegui enxergar. Hoje eu tento não ficar vendo tanto a beleza. Porque se eu ver demais, igual já aconteceu uma época, ixi, eu começo a ficar chorando à toa. Mas de emoção, de coisa boa. Tá tudo certo. Tem gente que fala assim, ó, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu discordo totalmente. Entendeu? Eu não conheço o grande pai em olhar para ele, mas eu conheço vendo a mim. E vendo tudo a experiência que eu compreendi. Isso daí. E aí, qual que é o legal? Eu falo que Deus escreve certo por linhas retíssimas. Eu acho incrível, muita coisa que eu passei, eu ter a visão, poder falar quando eu tiver os meus filhos, e enquanto eu não tenho, contribuir, agregando da minha experiência de vida para quem está ali, entendeu? Alguém que está passando por uma situação igual, eu poder conversar, falar da minha experiência com aquilo, e se a pessoa vai seguir ou não, aí é problema dela, que é o famoso assim, se o conselho fosse bom, era vendido, não era dado. Então eu passo, a pessoa quer seguir, segue, não quer, amém, tudo certo. Alguém, mais alguma coisa?
E obrigado a todos. Agora vou tirar aqui a câmera, a gente pode conversar tudo normal, mas informal. Corta! Ó, dessa vez gravou.